Bom, pessoal, vamos continuar agora com a parte de estrutura, parte de desenvolvimento, tá? Agora nós vamos ver alguns exemplos aqui de textos feitos por alunos que já trabalharam comigo. O primeiro texto é o consumo de álcool entre adolescentes no Brasil. Vamos lá. No quesito social, nota-se que muitos crimes cometidos por jovens ocorrem quando os mesmos estão sob influência do álcool. Os adolescentes se tornam impulsivos, não conseguindo se controlar. E aí que os roubos, estupros e assassinatos muitas vezes começam. Vale a pena ressaltar que muitos jovens cometem esses crimes por influência de terceiros, estando esses alcoolizados ou não, a fim de se mostrar para os demais e ganhar status. O mais correto aos jovens é não chegar nem a experimentar, pois nem todo uso de álcool leva ao abuso, porém todo o abuso encontra o uso moderado na sua origem. Klaus Hanfeld. Pessoal, olha só. No quesito social, ele retomou a ideia que ele trouxe lá na introdução, que seria o tópico frasal desse parágrafo dele. Após isso, ele vai o quê? Ele vai argumentar em cima desse parágrafo. Ele vai mostrar o porquê que ele é ruim, o que acontece, tá? Essa é a argumentação dele. E após isso, ele vai fazer o fechamento com o quê? Um exemplo, que ele trouxe Klaus Hanfeld, tá? Então, ele trouxe uma citação, ele trouxe uma voz ali ajudando ele. No próximo parágrafo, ele vai dizer: demais, no âmbito psicológico, verifica-se que quando o jovem consome álcool, muitos dos seus problemas começam a vir à tona. Sejam eles familiares, escolares, psicopatológicos, sociais. Daí então o consumo se torna cada vez mais frequente para tentar agora esquecer esses problemas. Gradualmente o consumidor vai adquirindo uma certa dependência, o chamado efeito bola de neve. Algo que começou pequeno, moldável e fácil de controlar, se torna um problema incontrolável. Na série americana South Park, é um dos episódios, um dos protagonistas, Stanley Marsh, de 10 anos de idade, começa a beber, pois tudo está diferente, chato e incompreensível para ele. Aos poucos, ele perde todas as amizades e se vê sozinho e isolado, com problemas familiares e escolares. Aqui, ó, ele trouxe o quê? O ademais, é o conector que eu preciso. Amores, eu preciso. Tem que ter esse conector. No âmbito psicológico, chamou a segunda ideia dele, o segundo tópico frasal, tá? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai argumentar em cima disso, mostrando esse lado ruim dela, e vai trazer o exemplo, tá? Ele vai trazer a voz dele ali, ok? Pessoal, eu posso usar filme, série, desenhos, livros, jornais, notícias, pesquisas, filósofos. Eu preciso ter algo que segure o que eu argumentei. Senão não vai ter força, ok? Próximo tema. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E ele vai lá no primeiro parágrafo. Em relação ao primeiro ponto, percebe-se que um preconceito em relação às crenças alheias está impregnado na cultura brasileira. O povo brasileiro é racista, homofóbico, xenofóbico e principalmente intolerante. Pode-se dizer que é direito do cidadão discordar da religião dos outros. Contudo, é dever dele respeitar e permitir-lo manifestá-la, sem impedimento. Conforme dito por Daniel Melgaço, a intolerância religiosa se deve à vaidade de se achar o único correto, e ela precisa ser combatida. Olha só, amores, em relação ao primeiro ponto, ele usou aqui uma introduçãozinha nesse parágrafo. Pode ser feito? Sim, sem problema, tá? Aí ele trouxe o quê? O preconceito em relação às crenças. Essa aí foi a primeira ideia que ele trabalhou. E aí ele defendeu do ponto de vista dele. Ele argumentou em cima dela. E depois ele trouxe o quê? A voz segurando essa defesa dele. Ok?
No segundo parágrafo, ele trouxe lá, ademais, no quesito condição histórica, nota-se que quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, eles impuseram sua religião católica aos nativos, como retrata a literatura quinhentista. Foi naquela época que a intolerância religiosa começou no Brasil. Os europeus, com sua visão etnocêntrica, não aceitavam as crenças indígenas, instituindo a sua força. Verifica-se, então, que tal ponto prejudicial não é recente. Ele está enraizado em contextos históricos. Por isso, é necessário muito para arrancar essas raízes de preconceito religioso. Ele vai usar o ademais, tá, como conector ali do parágrafo, vai usar no quesito condição histórica, que seria o quê? A segunda ideia que ele está defendendo. E aí ele vai argumentar e vai o quê? Ele já vai trazer essa parte de contexto histórico. Lá ele utilizou a chegada dos portugueses em 1500 já como sendo o quê? Uma voz dele. E aqui embaixo ele vai confirmar isso aí, vai, o caso, expor de novo, dizendo que lá em cima, essa situação de 1500, ela foi um fator importantíssimo ali para fazer o quê? O preconceito religioso já. Então, show de bola, bem argumentado. Outro exemplo que eu tenho é o desafio para a formação educacional dos surdos no Brasil, tá? Aí ele vai ter lá, no âmbito cultural, percebe-se que há um preconceito impregnado na sociedade brasileira, que faz com que os surdos sejam postos de lado os ditos normais, tá? Pensam que são superiores aos deficientes, e isso ocasiona um sentimento de inferioridade e deslocamento do restante da sociedade por parte desses. No livro O Menino Sem Imaginação, de Carlos Novaes, um dos personagens é surdo e, lamentavelmente, seus colegas, por se acharem superiores, praticam bullying com ele, o que faz o mesmo abandonar o colégio. Verifique-se nesse exemplo que o preconceito dos colegas pode sim atrapalhar a formação educacional dos surdos. Ele trouxe a ideia que ele vai trabalhar no parágrafo, ele defendeu, ele argumentou, e ele trouxe o quê? O livro do Carlos Novaes como o exemplo dele e continua argumentando. Muito cuidado com palavras estrangeiras, elas têm que vir com aspas. Também aquela palavra que vocês querem dar um sentido diferente, ela tem que vir com aspas. Isso aí nós vamos ver lá no módulo onde a gente trabalha a língua portuguesa, tá? O segundo parágrafo dele diz o seguinte: ademais, no quesito social, nota-se que o próprio governo deixa de investir em seus cidadãos com algum tipo de deficiência. A lei nacional é clara e diz que o Estado ele precisa fornecer educação de qualidade a todos os deficientes e protegê-los de qualquer adversidade. Contudo, é muito fácil de perceber que no Brasil isso não ocorre em sua plenitude. A quantidade atual de subsídios é irrisória, quando comparada com a que deveria existir, e cada vez mais os surdos estão abandonando as escolas e universidades, por não poderem pagar ou por não existir as condições necessárias para sua permanência. Ele trouxe o conector, o ademais, trouxe a segunda ideia dele, social, que ele vai trabalhar aqui, ele defendeu essa ideia dele, ele argumentou em cima, e trouxe como exemplo essa situação da universidade, retomando que lá em cima ele diz, o governo deixa de investir, e aqui ele tem as universidades como o exemplo dele, ok? Pessoal, espero ter ajudado vocês, ter iluminado para ajudar na escrita. O nosso desenvolvimento ele funciona dessa forma. Lá na minha introdução eu trago as ideias e agora aqui eu defendo, eu abro elas, ok? Próxima aula nós vamos ver o quê? Conclusão.